como buscar uma vida virtuosa, realmente virtuosa, como conquistar virtudes. Esse é o meu objetivo nesse vídeo. Eu vou dar 4 pontos principais que eu acho que são os principais pontos quando você quer começar a mudar de vida. No que você deve olhar. Porque a gente está sempre buscando melhorar de vida, a gente está sempre buscando mudar algumas coisas em nós e evoluir de certa forma. Porque a gente quer sempre ser feliz. E o que é a felicidade, se não essa plenitude de alma, essa grandeza de alma, essa busca, esse alcançar e conquistar virtudes? E o primeiro ponto que a gente deve focar aqui é na busca por uma narrativa. Porque tudo bem, a gente está num momento que a gente vive buscando, está cheio de conhecimento de neurociência, técnica, ferramenta para mudar de vida e tudo mais. Claro, isso é ótimo, isso é maravilhoso. É fantástico assim que a gente tenha evoluído tanto na ciência, tanto em tecnologia, que a gente sabe o que está sendo ativado do nosso cérebro e o que a gente precisa fazer para ativar tal área e conquistar melhores performances, melhor saúde mental, melhores hábitos para a nossa vida. Mas tem um problema aqui que eu acredito que a maioria das pessoas que busca esse tipo de conhecimento e tenta colocar em prática pode acabar encontrando no meio do caminho, que é a falta de constância. E claro que a falta de constância ela tem enormes variáveis, mas uma coisa que eu acho que é fundamental assim, e que impede as pessoas de colocar em prática é colocar a ferramenta como o que está em superior. E aí você busca colocar aquilo ali e você olha para a ferramenta, mas ela está desassociada a uma narrativa. O ser humano, ele é feito, é inerente do ser humano, está associado a uma narrativa. E uma narrativa, você pode perceber que as narrativas são os que controlam as principais ações, as principais discussões. O que move o mundo são as narrativas. Quando as pessoas acreditam coisas em conjunto, e aí você cria, sei lá, pessoas patriotas, você cria discursos políticos, independente de qual viés político, as pessoas que acreditam realmente em um ideal político, elas estão ali completamente engajadas naquela circunstância. Se você pega, tipo, pequenas narrativas também, você pega, por exemplo, nos filmes, e essas são narrativas menores, né? São narrativas que têm talvez até um prazo de duração menor. Ela não cria um grande propósito, mas ela é capaz de te mover. Por exemplo, sei lá, no Karate Kid, quando o cara é super zoado, ele se interessa na menininha ali, e aí ele começa a desenvolver e o Karatê, junto com o mestre Miyagi ali, começa a moldar o caráter dele, chama ele para uma aventura, para ele se desenvolver pessoalmente e tudo mais. Sei lá, se você pega na procura pela felicidade ali, o Will Smith, ele sabe que ele precisa, o foco dele, a motivação dele é dar uma vida melhor para a família dele. E no caso que no meio do caminho vira a família, vira ele e o filho, mas tudo bem. Ele precisa melhorar de vida e ele quer dar um futuro melhor para o filho dele. E ele queria ser um pai presente, um pai que se importava com o filho. Mas as narrativas que a gente acredita em conjunto nelas, que nos une como sociedade, sei lá, que seja o futebol, ou então a melhor de todas, na minha opinião, que seja uma religião que te enche de propósito. E no meu caso específico, no meu viés, não tem como não ser o cristianismo e a Igreja Católica. Mas tudo isso te leva para buscar essas melhores práticas de alguma forma, e aí você consegue colocar dentro desse enredo. E aí, igual nas virtudes, por amor a Cristo. Por amor a Cristo, porque eu quero desenvolver, porque eu quero melhorar a minha alma, porque eu quero ensinar para o meu corpo, que minha alma ensine pedagogicamente, numa busca por meio da graça, por estar constantemente na igreja ali, e em ação de graças, buscar evoluir a minha alma e melhorar, ir conquistando, atualizando essas potências que existem dentro de mim. Então, primeiro, sempre tenha claro para você qual narrativa que te move, qual narrativa que te dá um propósito maior para que você, sim, seja capaz de colocar essas ferramentas em prática. E aí, já que eu estou falando de ferramentas, a segunda coisa, eu acho que é fundamental você ter muita clareza que a primeira coisa que você tem que começar a olhar, começar a mudar é sua rotina e sua fisiologia. E quando eu falo rotina e fisiologia é porque essas coisas estão necessariamente ligadas.
E aí, às vezes, você é a pessoa que vive desanimada, que vive procrastinando, e aí você fica vendo conteúdo sobre como não procrastinar, você fica procurando as melhores técnicas para não procrastinar, o que fazer e tudo mais. Só que, cara, você passa, sempre quando você tem um tempo livre, você tá mexendo no seu celular, você tá mexendo em rede social, e isso acaba te dando hits de dopamina, e o mais provável é que você já tá viciado, então você faz isso só como reforço para não sentir a dor que é não estar mexendo nessas redes sociais. Muitas vezes você abre pelo hábito, nem tem prazer mais ali. Você abre porque você tá viciado mesmo ali, chega ali, entra no WhatsApp, não tem conversa. Você chega ali, entra no Instagram, ninguém postou nada de muito diferente, mas você tá abrindo, você tá buscando, você fala, eu preciso de mais, cadê? E ali isso vai dando um desespero, né? Só que ao mesmo tempo, o que está acontecendo? Provavelmente os seus níveis basais. Nível basal é o nível que você tem comum de dopamina sendo liberado no seu corpo o tempo inteiro. Eles estão abaixo do que deveria ser o ideal, abaixo do normal, justamente porque você tem uma rotina e fica procurando hit de dopamina o tempo inteiro. Ou então você é uma pessoa que fica muito tempo sentado, muito tempo deitado, você não se movimenta, você é uma pessoa que não cuida do seu sono, que não tem atividade física, e tudo isso e diversos outros hábitos, eles vão deixar o seu corpo simplesmente predisposto a não se mexer, a não se movimentar, a não conquistar, a não se superar, e aí que você começa a ficar meio perdido, né? A verdade é essa, você começa a ficar numa inércia que é difícil você sair dela, e por mais que você tenha a intenção mental de sair dela, todos os seus hábitos te levam a entrar numa areia movediça que vai te puxar para baixo. Porque de verdade, você não tá nem parado. Quando você tá totalmente parado, assim, a verdade é que você tá indo para baixo sem perceber. Então você precisa dar um passo, uma iniciativa, e a primeira coisa que você precisa fazer é olhar para sua rotina. E aí, qualquer neurocientista, qualquer médico, assim, que tem mais noção desse estilo de vida, a primeira coisa que ele vai falar é que você tem que cuidar do seu sono. Porque você cuida do sono, você começa a cuidar da saúde mental. Às vezes, se você é ansioso, você começa a diminuir a ansiedade quando cuida do sono. Você começa a ter maior disposição, maior energia, você começa a ter melhor memória. E então, cuidar de saúde mental e cuidar de sono são relações muito fortes, tão diretamente ligadas, assim, né, relacionadas. O efeito que uma causa na outra. Mas, às vezes, tem tantos motivos para o seu sono estar ruim que você não consegue começar cuidando do sono. E aí você vai lá e você vai precisar fazer uma atividade física, fazer uma academia, fazer uma luta, praticar algum esporte para começar a se mexer. E isso, de repente, vai começar a ajudar no seu sono. Você precisa colocar um aplicativo que bloqueie o seu WhatsApp, o seu Instagram, o seu Twitter, seja lá qual rede que você usa, o seu YouTube, o seu TikTok. E ali, nessas pequenas mudanças, você começa a alterar. Só que aqui a gente começa a entrar também no terceiro motivo, no terceiro ponto, que é a noção de que não existe ganho, não existe conquista, não existe evolução na sua vida sem sacrifício. E aí, quando eu falo de sacrifício, o que eu estou falando? Se você quer construir um corpo melhor, você precisa ir para academia frequentemente. E às vezes você não gosta de ir para academia. E de repente, quando você começa a ir para academia, você descobre que só academia não vai adiantar. Na verdade, a alimentação é ainda mais importante do que o exercício físico no resultado no corpo, né? Você precisa mais de um cuidado da alimentação do que a propriamente academia. Obviamente que eu não estou falando que a academia não importa. As duas coisas precisam acontecer juntas. E aí você vai ver que é difícil. Que você não quer estar todo dia na academia, você não quer estar todo dia na luta, você não quer estar todo dia no esporte, e talvez seja até mais difícil ainda. Controlar os seus hábitos alimentares, fazer sacrifício, não comer o que é gostosinho, o que é hiperpalatável. E ali você vai criando dificuldades ali, você fala, caramba, é mais difícil que eu pensei, aquilo te incomoda e tal. O que está acontecendo, né? E você vê que é até curioso, porque na hora que você vê, no próprio funcionamento do corpo, na própria fisiologia, igual eu falei ali atrás, tenho que cuidar da minha rotina, dos aspectos fisiológicos. Mas
nesses pequenos hits, como chocolate o tempo inteiro, abro rede social, o que acontece? Seu corpo está ficando mais indisposto sem você perceber. Você começa a ter menos energia sem perceber por causa dos seus níveis de dopamina. Por outro lado, quando você faz atividades que lhe custam, atividades árduas, que não tem o hit de dopamina no curto prazo, não tem um coisa imediato ali, essas atividades mais árduas, elas vão também liberar dopamina para você. Elas também vão te dar algum prazer, elas vão te manter motivado em busca de mais. Só que elas têm um jeito, um comportamento na fisiologia diferente de se portar. Só que elas têm um jeito diferente de funcionar no seu corpo, e acontece que o prazer que você tem, ou se manter motivado, ou então os níveis de dopamina no seu corpo, eles permanecerão no topo por um tempo maior e demorarão mais a cair. Eu sei que você pode não entender nesse momento o que isso significa, mas o que eu estou te dizendo é que você vai se sentir melhor com isso por um período de tempo maior. Se você tomar um banho gelado, mesma coisa. Mas eu não quero tomar banho gelado, eu não gosto. Mas vai ter esse efeito no seu corpo, no seu cérebro, na sua motivação. E você vê que não é só para essas pequenas atividades do dia a dia, claro que elas são importantes, mas se você estende essa visão para o longo prazo, você começa a perceber que você precisa às vezes abrir mão das coisas que você quer fazer e ir em busca das que você precisa fazer, e que você precisa começar a ter um domínio próprio, que você precisa começar a ter uma força de vontade, uma certa fortaleza, que isso muito provavelmente não vem da noite para o dia. Isso muito provavelmente é algo que precisa ser conquistado em você. E o jeito que o seu organismo está hoje, provavelmente, o que acontece é que você já tem toda uma predisposição ali, toda uma combinação que alguns neurocientistas vão falar até que não existe livre-arbítrio por causa disso, porque por todo o funcionamento, tudo que está acontecendo dentro do seu corpo e que você não percebe, já existe uma predisposição a você tomar a decisão que é mais fácil. Só que é óbvio que é assim, a gente percebe que é assim, e mesmo as ideias de livre-arbítrio, elas estão inseridas nesse contexto. Isso é algo que simplesmente você olhar para você mesmo e você percebe isso. Mas então você percebe que você começa a ter atitudes que lhe custam, mas mesmo que elas lhe custem, mesmo que seja difícil, você percebe no longo prazo que elas são melhores para você, que elas te desenvolvem melhor como pessoa, que você é capaz de olhar mais para outras pessoas, de se tornar alguém com mais força, com mais temperança, com mais justiça, com mais prudência. Você não vai alcançar essas coisas sem sacrifício. Então, assim, esqueça qualquer chance de ser uma pessoa virtuosa, esqueça qualquer chance de construir hábitos que vão te fazer uma pessoa que se sente melhor com você mesmo, que se sente melhor com o seu corpo, com mais autoestima, se você não tiver disposto a fazer sacrifícios. Como diz aquela famosa frase da economia, né? Não existe almoço grátis. Isso não é apenas na economia. Isso é uma realidade, é uma verdade da vida. E, por fim, é muito importante você controlar o ambiente. E quando eu falo controlar o ambiente, porque se você for para neurociência, tem gente que vai falar que o seu corpo é ambiente também e tudo mais. E sim, a gente está preocupado com isso, tanto é que eu falei na segunda, né? O segundo ponto importante é você controlar, ter hábitos, ter rotina que vão mexer, que vão melhorar a performance do seu corpo, da sua parte fisiológica. Mas agora, como ambiente, eu quero referir à área externa a você, principalmente a área que você está com mais contato diário, seja a sua casa, seja o seu escritório, seja o lugar que você trabalha. E esse ambiente, ele tem que ser propício a te ajudar a fazer o que você deve fazer. Então, o clássico exemplo disso é a garrafinha d'água. Se você não anda com a garrafinha d'água, as chances são que você não vai beber água. Não vai beber o tanto de água que você deveria beber. Agora, se você anda com uma garrafinha d'água, você bebe água o tempo inteiro. Da mesma forma, o seu celular. O seu celular ele provavelmente está disponível o tempo inteiro e você já tem até uma sensação que ele é parte do seu corpo. E isso é real.
Quando você passa muito tempo com um objeto, seja o celular, seja, sei lá, uma bola para um jogador de futebol, você passa a ter a sensação de que aquilo pertence ao seu corpo, e se isso não está do teu lado, sim, você começa a ter uma sensação de que falta alguma coisa em algum momento. Mas você vai lá e você tem disponível para você o seu celular o tempo inteiro ali. E os aplicativos são muito fáceis de abrir, né? Vamos e convenhamos. Então você vai entrar na rede social o tempo inteiro. Então o que você tem que fazer? Ou você tem que esconder o seu celular, que para mim não funciona. Para mim não funciona ficar escondendo o meu celular de mim mesmo. Então o que eu faço? Eu uso o aplicativo para bloquear os aplicativos que eu não quero abrir, pelo menos por um período de tempo. Isso ajuda a controlar o ambiente para eu fazer o que eu tenho que fazer. Porque se eu inconscientemente vou lá e abro o WhatsApp, eu abro qualquer outra rede social, bloqueio. E aí, obviamente, eu posso controlar, mas aqui eu estou com um propósito e eu sei que se eu controlar e se eu desativar o bloqueio, eu vou estar me sabotando. Então isso para mim já serve. É uma forma de eu controlar o ambiente. Outra forma de controlar o ambiente é os seus materiais de trabalho. Vamos supor esse microfone aqui. Esse microfone está disponível? O que eu preciso fazer? Qual que é o custo que eu tenho para conectar ele? Eu preciso programar? Eu preciso só ativar? É só fazer um plug? O fio que eu preciso para fazer o plug está aqui? Minha mesa está uma bagunça, eu não consigo trabalhar com mesa bagunçada. E acredite que organizar, por mais que você diga para você mesmo que você é acostumado na sua bagunça e tudo mais, isso não é verdade. De certa forma, você precisa controlar e ter a sua organização. E, enfim, você precisa controlar o ambiente e tornar ele propício, que torne mais provável para que você aja da forma que está conectada com aquele seu propósito, com aquela sua narrativa que você falou lá na frente. Então vamos supor que você tem um propósito agora, recente, de ler constantemente. E aí você está com esse propósito de ler constantemente e você colocou o horário de 8 horas da noite para você ler. Então, primeira coisa, já garante que seus aplicativos vão estar bloqueados no seu celular. Segunda coisa, deixa o livro ali disponível. Deixa ele sempre em cima da mesa que você vai ler, do lado da cadeira que você vai ler. Deixa ele acessível, que você não tenha que procurar ele depois. E, enfim, e é muito interessante que você saiba, quando você quer criar esses gatilhos também, o que você vai fazer depois de quê? Depois de escovar os dentes, eu vou ler. Antes de fazer tal coisa, eu vou ler. Porque isso te ajuda a nortear. Isso é uma técnica, inclusive, que é utilizada para a construção de hábitos e que é usada dentro desses aplicativos. Inclusive, isso é ensinado para criar hábitos assim, por um desses caras que ele é responsável por ensinar esse pessoal que criou o aplicativo, porque a base de um aplicativo, de uma rede social, é funcionar a partir da sua rotina. Ele entra no seu hábito, ele entra na sua rotina facilmente. E para isso existem algumas técnicas. E uma das coisas... Então, eles têm um conhecimento de hábito, de comportamento humano, de ciência social, de hack social, muito forte. Isso é muito estudado por eles. E aí esse cara, o Frog, ele ensina que sempre quando você vai criar um hábito, você tem que saber o hábito que você está focando, você tem que saber depois de que você vai fazer o que você vai fazer ele, antes de que, e você tem que tornar esse ambiente propício. Então você precisa tornar esse ambiente propício. Só que existe um porém aqui. E o porém é, tá de acordo com o seu traço de personalidade, tá de acordo com o seu funcionamento fisiológico. Algumas pessoas são muito influenciadas pelo ambiente e outras pessoas são menos influenciadas pelo ambiente. E, Pedro, como que eu sei disso? Talvez se você fizer um teste do Big Five, algum dos traços ali vão te dar essa noção. A pessoa que tem baixa conscienciabilidade, ela precisa tornar tudo muito mais propício para que ela consiga ter maior disciplina para fazer as coisas dela, para que ela consiga fazer o que precisa ser feito. Porque naturalmente um traço de personalidade dela desvia dessa tendência, né? Outra coisa que você precisa ter em mente é, por exemplo, eu tenho TDAH. Se você tem TDAH, o ambiente com mais estímulos ele vai te desviar a sua atenção mais fácil, né? Pessoas neurodivergentes, às vezes pessoas até com altas habilidades, superdotação, elas têm que ter um cuidado maior com essas coisas também, porque elas se desmotivam mais fácil. Então, é muito importante você controlar o seu ambiente, porque isso vai aumentar com que você consiga
criar as rotinas, criar os hábitos e conquistar as virtudes que você deseja. Esse eu acho que é o primeiro caminho, esses 4 pontos. Lembrando que é ter uma narrativa de algo que você realmente se importe, algo que realmente vai te levar a buscar, a conquistar essas coisas. A segunda coisa, qual que é mesmo? Cuidar da sua rotina, da sua fisiologia. Então, escreva, tenha claro primeiro qual que é a sua propósito, qual que é o seu propósito, qual que é a narrativa, o que te motiva de verdade. A segunda coisa, qual que é a sua rotina? Para um tempo e analisa quanto tempo que você gasta ali deitado, quanto tempo que você gasta com telas, quanto tempo que você gasta com determinados aplicativos, e percebe o quanto que isso pode estar tirando a sua energia, o seu foco, a sua motivação das coisas, e crie uma rotina favorável. Terceira coisa, saiba que não existe almoço grátis. Então, perceba o que você vai precisar sacrificar. Tome consciência, escreva isso. Escrever é um exercício que te ajuda muito a ter consciência, a consciência sobre você mesmo, ajuda muito no autoconhecimento e ajuda com ansiedade, ajuda dependendo com traumas. Claro que existem diferentes tipos de escrita, diferentes tipos de journaling, mas tudo que você escrever, isso vai te ajudar. Então, escreva, perceba o que você precisa sacrificar para conquistar essas coisas que você deseja. E se lembre disso constantemente, principalmente quando você não querer. Você não vai querer, mas o que você precisa não é o que você quer. Quarta coisa, controle o seu ambiente. Saiba dos seus traços, saiba das suas tendências, saiba o quão influenciável você é pelo ambiente e coloque isso no seu dia. Isso eu digo até, por exemplo, em coisas, por exemplo, você é religioso como eu, então você vai na missa toda semana. Quanto mais eu vou na missa, mais eu permaneço dentro do meu propósito. Quanto mais eu começo a gastar tempo com outras coisas, sem querer, eu vou desviando. Não quer dizer que eu não possa gastar tempo com outras coisas, que eu não posso ter um momento de lazer, que eu não posso sair com os meus amigos. Mas isso mexe muito comigo. E isso gasta muita energia para mim, porque eu sou uma pessoa com traços mais introvertidos. Então, relações sociais, por mais que eu goste da pessoa, por mais que eu goste de estar com ela, elas me custam. E elas tendem a me tirar o foco. Então, é algo que quando eu me programo para um programa social, eu tenho que ter noção do que isso está me custando. Eu acho que é essas 4. Então, coloque elas em prática para que você realmente comece a ter uma vida virtuosa. Muito obrigado. Meu nome é Pedro. Eu estou aqui para te ajudar a construir virtudes e te ajudar com autoconhecimento em busca da felicidade, que a verdadeira felicidade é a plenitude de alma, é a grandeza de alma. Um abraço e até a próxima.